Ó Senhor Jesus. Amém, queridos irmãos. Hoje nós vamos desfrutar da quarta-feira do alimento diário, a terceira semana, que tem como título O Mistério da Iniquidade, parte 2. E o ler com oração está em 1 Timóteo, capítulo 1, versículos do 3 ao 4, que diz assim: Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ó Senhor Jesus, o título da quarta-feira é Valorizar a Palavra de Deus. Paulo exorta os irmãos a não serem influenciados na mente, nem ficar alarmados, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. O apóstolo explica que o dia do Senhor ainda não havia chegado. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Essa apostasia já é vista hoje no mundo, com respeito à moralidade e às verdades. Mesmo no cristianismo está havendo um desvio. As igrejas evangélicas têm se acomodado aos novos valores, pendendo para o lado da motivação, autoajuda e pouco se preocupando com as verdades fundamentais da Bíblia. Ó Senhor Jesus! O que Paulo diz nesse trecho é que a vinda pública do Senhor só ocorrerá após a aparição do Anticristo, no fim da grande tribulação. Sobre o Anticristo, o homem da iniquidade, ele escreveu: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Não sabemos o que o detém, pois Paulo não especificou em suas cartas, mas ele afirmou que os tessalonicenses sabiam. A ocasião própria refere-se à grande tribulação. O apóstolo Paulo também explicou que o mistério da iniquidade já opera. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Existe algo misterioso que ninguém nota, operando nos bastidores e que aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Não sabemos o que o detém, mas podemos ter uma ideia. Alguns pensam que é a Bíblia, mas isso é impossível. Os comunistas na China tentaram tirar a Bíblia dos cristãos, inclusive queimaram e torturaram pessoas para que entregassem sua Bíblia, mas não conseguiram. E hoje, muitos têm acesso à Bíblia digital. Outros dizem que é a Igreja, porém já vimos que a maioria dos cristãos não será arrebatada, portanto não é a Igreja. O que realmente faz a diferença é o efeito da palavra de Deus, a credibilidade que as pessoas dão à palavra. Atualmente, o que restringe a humanidade são os valores morais cristãos. A Constituição norte-americana foi baseada na Bíblia, mas hoje tem-se tentado mudar isso. Já não se ora nas escolas nem nos eventos públicos. Existe uma grande rejeição à palavra de Deus. A Bíblia tem perdido credibilidade entre os poderosos políticos, celebridades, autoridades. Parece que quanto mais poder possuem, menos creem na Bíblia. Vejamos alguns versículos que tratam do contexto da volta do Senhor. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ó Senhor Jesus,
Doutrina significa ensinamento. No período próximo à vinda do Senhor, as pessoas não suportarão os ensinamentos saudáveis, a moralidade, a piedade, uma vida de amor, temor e tremor diante de Deus. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Nesse tempo, as pessoas perderão a convicção pessoal e só buscarão o falar que lhes agrada. É isso que ocorre hoje na mídia, no meio político e empresarial. As pessoas só falam o que sabem que vai agradar, independentemente do que acreditam. É tudo mentira e falsidade. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. A única verdade absoluta é a Bíblia, mas as pessoas se recusam a dar ouvidos à verdade, preferindo as fábulas. No tempo de Paulo já havia fábulas, que hoje conhecemos como fake news, notícias falsas e inventadas. Hoje, muitas mentiras faladas pelas autoridades e pelos poderosos são tomadas como verdades. Paulo então adverte: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. E ainda faz mais exortações. Tal testemunho é exato, portanto repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. A tendência é as pessoas se envolverem cada vez mais com fábulas e notícias inventadas para enganar o público. Quem determina as leis hoje são homens desviados da verdade. Essa é a tendência do tempo do fim, é o mistério da iniquidade agindo. Tais coisas podem afetar as igrejas, por isso Paulo recomendou a Timóteo que exortasse a liderança da igreja em Éfeso. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Essas certas pessoas são a liderança das igrejas. Hoje temos a palavra fundamental e a palavra profética, que é a palavra que o Senhor nos tem falado. Vamos valorizar o que o Senhor nos tem dado à igreja. Não nos devemos ocupar com fábulas e genealogias sem fim, com fake news que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. A palavra serviço aqui é economia. A expressão economia de Deus é muito especial, porque foi o Senhor quem nos revelou. Aleluia! É o plano universal de Deus que Ele mesmo preparou para nós. Estamos inseridos em algo muito grande, a economia de Deus. Querido leitor, não nos ocupemos com fábulas e genealogias sem fim. O que precisamos é ter uma visão governante. Vamos falar a palavra de Deus, pois chegará o dia em que ninguém mais buscará a Deus. Hoje ainda existe certo temor a Deus, e isso restringe as pessoas. Mas chegará o dia em que os valores morais desaparecerão totalmente, e as pessoas nem sequer ouvirão mais a própria consciência. Será nesse momento que o mistério da iniquidade, o anticristo, se manifestará. Por isso precisamos dar mais valor à palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. Pergunta: nos dias de hoje, o que seriam as fábulas e genealogias sem fim? Amém, queridos irmãos. Aleluia por essa quarta-feira, né? E o alimento diário de hoje fala para nós, como título, valorizar a palavra de Deus. Senhor Jesus. E ainda na quarta-feira, Paulo fala para nós em Tessalonicenses 2, em 2 Tessalonicenses, fala sobre o filho da perdição, o iníquo, né? Que fala que o seu mistério já atua, Senhor Jesus. E por outro lado, ele fala ainda que tem algo que o detém, o seu aparecimento. Senhor Jesus. E eu lembro que há tempos atrás,
nas escolas, né? Antes das aulas havia uma oração ali, né? Antes dos alunos entrarem para a sala de aula, havia oração ali. E na hora do recreio também, antes da merenda, havia também as orações. Nos lugares públicos, né? Havia Bíblias, havia até aqueles crucifixos, né? Também eu lembro disso. Só que tudo isso hoje, amados, se a gente for perceber, foi retirado, tanto das escolas como dos lugares públicos, a Bíblia e outros itens que nos fazem lembrar a pessoa do Senhor. Isso hoje vai mostrar para nós que as pessoas não têm valorizado a palavra de Deus, não têm valorizado a pessoa de Deus. As pessoas têm deixado de lado essas práticas saudáveis, têm perdido com o passar do tempo. Por isso, amados, eu e você precisamos continuar valorizando mais e mais a palavra de Deus, pois a palavra de Deus é tudo que temos na nossa vida, não é mesmo? Senhor Jesus. E a gente sabe que a palavra de Deus é referência no nosso dia. A palavra de Deus, amados, é o que nos dá direção, né? E é interessante porque lá em 2 Timóteo 4, mostra que no final dos tempos, né, os homens não vão querer mais ouvir a palavra. Pelo contrário, eles vão ter coceira nos ouvidos. Eles só vão querer ouvir coisas que agradam o seu ego, que agrada a sua pessoa, e não a palavra de Deus. Por isso que a situação da sociedade é cada vez pior. A situação da sociedade vai se tornar, com o passar do tempo, amado, cada vez mais desenfreada, sem a palavra de Deus e sem a pessoa do Senhor nas suas casas, nas suas famílias. As famílias hoje têm perdido, amados, a palavra, têm perdido de hoje, antes das refeições, orarem ali, para que os filhos possam desde já aprender que é necessário agradecer pelo alimento e por tudo que o Senhor propicia no lar, entre as famílias, não é mesmo? Por isso que as famílias hoje, cada dia mais, têm sido desragadas, né? têm sido desfeitas. Por quê? Porque está faltando Deus entre as famílias, entre as pessoas. Senhor Jesus, por isso, amados, que eu queria encorajar, né? Mostrar assim que eu e você não podemos perder de forma alguma a palavra fundamental que nos dá nos dá base, nos dá certeza para o que falamos. E por outro lado, a palavra profética que nos dá direção, nos dá foco. Senhor Jesus, sem esses dois tipos de palavra, a fundamental e a palavra profética, amados, nós não temos como ter um viver cristão saudável. Por isso, vamos valorizar a palavra de Deus, amém? E nessa quarta-feira, que você possa desfrutar desses itens que está sendo falado aí. E claro, você possa também ficar claro do que vai acontecer, pois é algo, amados, que é iminente. A volta do Senhor está cada dia mais próxima. Por isso, vamos valorizar a palavra, amém? Louvado seja o Senhor. Aleluia.